Eu amo histórias, irmãos, mas eu amo histórias. Eu amo, por exemplo, eu amo a história do Senhor dos Anéis, adoro. Eu sei que tem crente que não vai gostar de ouvir isso, mas eu gosto muito da história do Harry Potter. Eu amo, acho brilhante a trama do Game of Thrones, a despeito de achar desnecessariamente apelativo às vezes. Eu gosto muito de Percy Jackson, o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu gosto demais dessas histórias. Quando eu venho trazer a palavra aqui para o culto do amigo, eu prefiro trazer a palavra como se eu estivesse contando uma história. E uma das táticas de storytelling, né, da arte de contar histórias, é a gente ir deixando pontas soltas ao longo do caminho. E é o mesmo que eu vou fazer hoje, tá, irmãos? O pastor já deu spoiler. Mas se você estiver meio perdido, não se preocupe, tá? Eu espero ser capaz de, ao fim da pregação, você entender onde é que eu queria chegar, tá bom? Hoje nós vamos falar de 20, 60, 20, e nós vamos começar falando disso, falando de crocodilo. Irmãos, presta atenção. Nós vamos falar hoje sobre incríveis adaptações de animais, de sobrevivência na natureza. Se vocês estão vendo aqui, é um focinho de um jacaré do norte da Califórnia. Quando está no inverno, como os jacarés são heterotermos, eles diminuem muito o metabolismo deles, eles ficam muito lentos. Então o que eles fazem para sobreviver? Eles colocam o focinho para fora do lago antes que o lago congele, e o lago congela em volta do focinho dele, de maneira que ele continua respirando, só que o corpo dele fica protegido embaixo da água. Sacada, né? Quem disse que jacaré não é um ser inteligente? O próximo animal, uma adaptação incrível da natureza de sobrevivência, é o lagarto Jesus. Interessante o nome, né? Mas assim que vocês verem a imagem, vocês vão entender por que o nome dele é esse. Olha só, 3, 2, 1. Ah, entenderam, né? Esse é o lagartinho Jesus, irmãos. O negócio é o seguinte, esse lagartinho, quando ele vê um predador, ele se move a 1,5 metros por segundo, dá 6 quilômetros por hora, que não é muito rápido, né? Mas, como ele é petitinho e ele é muito leve, quando ele vê um predador, ele sai correndo e ele é tão rápido que ele caminha sobre as águas, né? Então, se um predador quiser pegar ele, de duas uma, ou faz como Jesus, ou vai ficar passando fome. Incrível adaptação desse animalzinho. Olha a terceira eu acho impressionante. Eu confesso que para mim no reino animal, esses são um dos animais mais interessantes para mim de todos. Os elefantes, irmãos, eles consomem muita água. E em período de estiagem na savana africana, por exemplo, não tem água. O que eles vão fazer? Acontece que os elefantes, eles têm a capacidade de perceber através das patas a vibração de ondas de onde a água com até 240 quilômetros de distância. Já parou para pensar nisso? Eu não sou muito de assistir televisão, mas eu vi há muito tempo um documentário sobre elefantes, e assim, quando no período de estiagem eles vão migrando, porque eles vão seguindo a vibração da água. E aí o que acontece? Os outros animais, eles seguem os elefantes. Eles falam, vamos seguir esse povo aí, que eles sabem onde eles estão indo. E aí acaba que todo mundo sobrevive. Amém, irmãos? 3 incríveis adaptações do reino animal para sobreviver na natureza. Amém? Uma ponta solta. Vamos lá. Irmãos, a gente vai chegar lá, eu juro. Se a gente sair hoje aqui agora, ir lá na Sérgio Pacheco e perguntar assim para as pessoas: você acha que a guerra é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que você acha que as pessoas vão responder? Que é uma coisa ruim, né? De 99% a 100% das pessoas vão dizer que a guerra é uma coisa ruim. A nossa perspectiva de guerra como uma coisa ruim, acredite se quiser, é uma coisa muito contemporânea. Você sabia disso? Por muitos anos, por muitos milênios, a sociedade, eles louvavam a guerra, porque era algo que representava a superioridade nacional, a soberania. Eu sou formado em relações internacionais, e a gente estuda muito guerra, né? E eu li esse livro aqui, Esporte, Poder e Relações Internacionais, que o autor, ele estudou a fundo a mentalidade antiga a respeito da guerra. E ele chegou à conclusão de que a perspectiva dos povos antigos a respeito da guerra era muito semelhante com a perspectiva que nós temos dos esportes hoje.
Quando, por exemplo, tem Copa do Mundo, todo mundo fica de verde e amarelo, pinta a bandeirinha do Brasil para tudo quanto é lado, junta a família, vamos fazer um churras, né? E quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, coisa que não acontece há muito tempo, mas quando o Brasil ganha alguma coisa, todo mundo fica assim, nós somos os brasileiros, Neymar é nosso, Vini Júnior também, né? Todo mundo fica orgulhoso, nós ganhamos, o Brasil, nós somos melhor do que esse bando de argentino aí, nós somos muito melhor. Esse sentimento de somos superiores era muito semelhante ao sentimento dos povos quando eles ganhavam uma guerra. E é claro que os motivos da guerra, elas envolviam também sede de poder, desejo de ser maior do que o outro, mas existiam outros motivos pela guerra. E uma delas era a propriedade de terra. Porque a terra, por muitos milênios, ela significava sobrevivência. Porque as pessoas, elas precisavam de terra para plantar. Se não tinha terra para plantar, não tinha colheita. Se não tinha colheita, você vai comer o quê? Então havia muita guerra para conquistas de terras ou tributos, porque a terra, ela significava sobrevivência. No período de Juízes da Bíblia, especialmente no final do período de Juízes, o povo de Israel, eles viviam sob a ameaça de um povo maior, mais forte e muito mais desenvolvido tecnologicamente. O nome desse povo, filisteus. Os filisteus eram tão mais desenvolvidos que os israelitas, que se a gente seguir cronologicamente um pouco à frente, onde chega ao reino de Saul, existe um episódio na Bíblia que conta que os israelitas, eles não tinham armas. Não tinham arma porque não tinha ferreiro em Israel. Não tinha ninguém que manipulava o ferro. Todas as vezes que eles precisavam de enxada, rastelho, foice, machado, eles tinham que ir aos filisteus, pagar um ferreiro lá e poder voltar para a terra, então poder trabalhar. Israel era um povo fraco, era um povo sem desenvolvimento tecnológico, e eles viviam sob a ameaça de guerra de outros povos. Antigamente era sempre assim, irmãos, ou o país estava em guerra, ou em ameaça de guerra, aquilo que em relações internacionais a gente chama de paz armada. A paz armada funciona da seguinte maneira: eu tenho paz com você, meu vizinho, mas eu estou com o meu porrete na mão e você com o seu. Era sempre nesse jeito. E naquela época em que nós estamos falando, Israel ele estava sendo dominado pelos filisteus, eles não conseguiam vencer os filisteus. Mas, um certo dia, um anjo aparece para uma mulher e fala assim: olha, você vai ter um filho, e eu quero que você não beba nenhuma bebida alcoólica, e ele vai ter que ser nazireu. O nazireu, irmãos, era uma pessoa que não podia beber bebida alcoólica nenhuma, não podia tocar em cadáveres, e não podia cortar o cabelo. Essas três coisas: bebida alcoólica, cortar o cabelo e tocar em cadáveres. Foi aí que nasceu o Sansão. Só um detalhe, irmão, se você acha isso aqui bonitinho, isso aqui eu tirei de um site que chama The Brick Testament. Só colocar no Google que você acha facinho. O cara, ele colocou todas as cenas da Bíblia em Lego. Sensacional, irmãos, muito legal, eu recomendo para qualquer pessoa. Nasceu Sansão. Agora você imagina o seguinte, irmãos: Sansão era uma pessoa, um rapaz, que tinha uma força sobre-humana, amém? Todo mundo aqui conhece a história de Sansão. Muito bem, ele tinha uma força sobre-humana. Agora, nós estávamos falando que na cultura antiga havia uma cultura de constante guerra. Se você tem no seu país um homem que tem uma força sobre-humana, certamente ele é um trunfo na guerra, concorda? Ele é um trunfo na guerra, o cara é muito forte, se for entrar na guerra, estamos salvos. Olha só, irmãos, imagina, tenta raciocinar como funcionava a mente das pessoas naquela época. Eles estavam sob o jugo dos filisteus,
E quando você estava sob o jugo de um outro país, você não sabia se você ia estar vivo amanhã. Você não sabia se seus filhos iam ser levados como escravos. Nasceu uma filha, era uma preocupação. Por quê? Primeiro, porque ela não vai conseguir ir para a guerra. Segundo, que ela pode ser levada para um povo estrangeiro. Vamos fazer o que com a minha filha? Já parou para pensar nisso? Era algo tenso para eles. Era um clima tenso. Era o tempo todo tenso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas de repente, nasce um cara que tem uma força sobre-humana. O que ele identificava? O que ele representava, perdão? Esperança. Meu Deus! Nasceu um menino que consegue rasgar um leão com o braço. Ele vai ser de grande utilidade nas guerras de Israel. Então Sansão, ele representava uma expectativa para o povo de Israel, uma esperança de que talvez eles pudessem ser libertos dos filisteus. Agora essa é a história de Sansão. Vai ouvindo. Sansão cresceu, e aí ele viu uma mulher dentre os filisteus, da cidade de, pera lá que eu preciso colar, porque eu não memorizei não, Tímina, isso. Ele viu uma mulher na cidade de Tímina, na Filistia, e ele falou para os pais: pais, chonei, nossa, apaixonei, você que não viu, gente do céu, se ele fosse mineiro, né, uai só, chonei numa Filistia. E os pais viraram para ele e falaram: mas meu filho, tem tanta israelita aqui, que você quer mexer com esse povo incircunciso? Mas Sansão era teimoso: não, chonei nela, bateu santa, é ela que eu quero. Bom, o que aconteceu? Enquanto Sansão ia para a cidade de Tímina, falar com essa mulher e com os pais dela, aconteceu o episódio do leão que ele viu no meio do caminho. A palavra de Deus diz que Sansão era tão forte, que o Senhor desceu sobre ele, que ele rasgou o leão como se fosse um cordeirinho. Sansão foi lá, matou o leão, falou com a moça, e a moça o agradou, e eles combinaram de se casar. Quando ele estava voltando para casa, ele viu o cadáver do leão ali, só que ele tinha mel. O que Sansão fez? Ele pegou o mel. Raciocina comigo, irmãos. Aquilo era um cadáver. Se Sansão pegou o mel, ele tocou no cadáver, só que ele era nazireu, ele não podia fazer isso. Sansão pega o mel, leva para casa e dá para os pais, e não conta de onde ele os encontrou. Vou tentar resumir muito a ópera, tá, irmãos? Aconteceu que o casamento não deu certo, Sansão teve uma briga com o pessoal na festa, e aí simplesmente Sansão falou assim: vocês vão me pagar o que vocês estão fazendo. Ele foi lá, entrou em guerra e matou 30 filisteus, só para pegar a jaquetinha deles, e voltou desgostoso para casa, e ao invés de ir para a casa dos pais, ele ficou numa gruta. E aí nessa gruta ele ficou um tempo, e o pessoal de Israel chegou lá e falou assim: o que você fez? Meu filho, o que você fez com os filisteus? Você está arrumando briga com os filisteus, eles dominam sobre nós, o que você está fazendo? E aí eles amarraram Sansão e entregaram para os filisteus. E Sansão, ele se livrou das cordas que os tinham amarrado, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. Você já parou para pensar na força desse cara? Porque eu sei que nós estamos, numa cultura Marvel, que vai lá o Homem de Ferro e mata 638 pessoas, a gente às vezes não para pensar. Imagina que você está na rua, vem 3 pessoas armadas em sua direção. Você acha que você sobrevive? Depende, contando com a sorte, tiver uma pedra, sair correndo, dar um jeito, talvez você consiga sobreviver. Agora imagina se vem 1000 pessoas. Ele não somente sobreviveu, como matou essas 1000 pessoas com uma queixada de jumento, com uma mandíbula, sei lá, essa parte do osso do jumento. Imagina a força estrondosa que esse cara tinha. Não deu certo o primeiro casamento de Sansão. Sansão ficou sozinho e ele virou juiz de Israel por 20 anos. Mas, um certo dia, ele estava passeando por Gaza e ele viu uma prostituta. E ele falou: é hoje.
Sansão foi lá e se deitou com essa prostituta. E durante a noite, os filisteus descobriram que Sansão estava lá. E eles falaram: Sansão está aqui, senhoras e senhores. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar de tocaia, esperar amanhecer e a gente vai acabar com esse cara. Só que eles não contavam que no meio da noite, Sansão, ele simplesmente saiu de onde ele estava, ele pegou o portão da cidade, provavelmente assim, né? Pegou o portão da cidade, tirou dos umbrais e carregou o portão nas costas até o alto do cume de uma montanha, deixando os filisteus chocados, uma cidade sem porta e ao mesmo tempo inventando crossfit. Brincadeira, viu, irmãos? Não foi ele, não. Você imagina a força de um homem desse? Passado certo tempo, ele encontrou outra mulher chamada Dalila. Ele foi lá e começou a se envolver com Dalila. E aí, Dalila amava tanto Sansão que os filisteus chegaram para Dalila e falaram assim: descubra a força do poder dele, a fonte do poder dele, que a gente vai dar uma grana preta para você. E Dalila, ela tentou, e tentou, e tentou. Não vou entrar em detalhes porque senão não dá tempo, né, irmãos? Mas no final das contas, Dalila, ela conseguiu. Ela chamou alguém que cortou as tranças de Sansão, e Sansão perdeu o seu poder. Perdeu a força que ele tinha em Deus. Então os filisteus cegaram os olhos de Sansão e escravizaram Sansão. Sansão, ele ficava rodando um moinho dentro do cárcere por anos. Certo dia, os filisteus, eles queriam comemorar e celebrar o festival de Dagon, o rei deles. E eles estavam todos reunidos num templo, e eles estavam comemorando e festejando, e aí eles falaram assim: olha, chama Sansão aqui. Chama Sansão para a gente zoar com a cara dele, brincar com ele, zoar com ele. Bom, muito bem. Sansão foi ao templo e eles brincaram. E aí Sansão, que era cego, ele pediu para quem ajudava: me ajuda a ficar perto das colunas, para eu somente me levantar. Quando Sansão estava no meio das colunas, ele fez a última oração da vida dele. E ele falou: Deus, eu peço de novo a força que você me havia dado, somente para eu vingar esses filisteus, pelo menos um dos meus olhos. E a Bíblia conta que Sansão, ele destruiu as duas colunas, o templo caiu sobre ele e sobre todos os filisteus que estavam naquele lugar, e maior foi o número de filisteus que morreram na morte de Sansão, dos que o que ele matou a vida toda. Essa é a história de Sansão. Sansão é um dos casos mais emblemáticos da Bíblia, de uma pessoa que tinha muito potencial e que não virou nada. Sansão, ele tinha muito poder, ele era muito forte, ele tinha muito potencial, ele poderia libertar os israelitas, ele poderia resolver os problemas dos filisteus, ele poderia ser um grande rei, um grande líder nacional, mas ele acabou fazendo muito pouco em comparação ao poderio e ao potencial que ele tinha. Por que Sansão foi, desculpa a palavra, um fracassado? Porque Sansão, ele nunca cultivou a capacidade de autocontrole e autodisciplina dos seus desejos e impulsos sexuais. Sansão tinha muito potencial, mas ele acabou terminando em uma história trágica, porque ele nunca teve autocontrole e autodisciplina. Salomão, idem. Mas sabe de uma coisa que certamente passava na cabeça de Sansão? Todas as vezes em que ele se envolvia com mulher de fora, uma mulher incircuncisa, não fazia as coisas da maneira como deveriam ser feitas, e tocava cadáver, e errava com Deus, sabe o que certamente passava na cabeça dele? Eu estou errado, mas o meu erro só vai prejudicar a mim mesmo. A Bíblia, no entanto, conta claramente que os erros de Sansão não prejudicaram somente a vida dele, como a vida de uma nação toda. Alguém com um potencial enorme, com um fim trágico, porque não cultivou a autodisciplina. Amém, irmãos?
segunda ponta solta. Você está com Mateus aberto ainda aí? Ou já fechou? Abre Mateus aí. Nós vamos começar a partir do versículo 35, irmãos. Amém? Vamos lá. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Jesus disse aos seus discípulos, olhando para a multidão de Israel, e falou o seguinte: olha, esse povo está parecendo ovelha sem pastor. Por que Jesus Cristo não falou assim: esse povo está parecendo um bando de gatinho, um bando de doguinho, um bando de passarinho? Por que tinha que ser logo ovelhas? Existe algo que para nós não é muito familiar, porque a gente não convive com ovelhas no Brasil, né? Mas que no imaginário e na consciência do povo de Israel fazia muito sentido. Vamos lá. Eu vou contar uma coisa para vocês a respeito de ovelha, que é uma notícia, viu? Isso aqui não é conto, não. Eu vou contar uma notícia sobre ovelhas para vocês. Se você colocar no Google, você encontra. Tá joia? E eu vou falar uma coisa para vocês muito sincera. Eu fiquei muito chocado quando eu li essa notícia, e ela é verdadeira mesmo. Mas ela, para mim, ilustra muito bem como funciona a cabeça de uma ovelha. Vai ouvindo. Em 2005, na Turquia, havia algum grupo de pastores que tinham mais ou menos 1.500 ovelhas. E aí, eles levaram as ovelhinhas para pastarem. E enquanto as ovelhinhas estavam pastando, eles foram tomar café da manhã. Eles estavam lá tomando café, as ovelhinhas estavam pastando e etc, estava tudo bem. Só que o que aconteceu em seguida foi algo tão chocante que nenhum daqueles pastores, a despeito de trabalharem com ovelhas por tanto tempo, esperavam que iam acontecer. As ovelhas, elas estavam pastando e elas estavam próximas a um penhasco de mais ou menos uns 30 metros de altura. Sabe o que aconteceu? Uma ovelha simplesmente pulou do penhasco. Foi lá e pulou do penhasco. Os pastores se olharam: mas gente, o que é isso? Mas calma que não para por aí, fica pior. Vai vendo. Os pastores já ficaram surpresos, né, gente? Mas o que essa ovelha está passando? O que é isso? Kamikaze? Né? Bom, uma ovelha cai. Mas o que aconteceu depois foi pior ainda. Porque uma segunda ovelha foi lá e pulou também. Aí foi a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 50ª, a 100ª, a 200ª, a 1000ª. Todo o rebanho de ovelhas foram lá e seguiram a primeira ovelhinha e pularam do penhasco. E os pastores ficaram assim: hein? Irmãos, e assim, se você acha que essa história é bizarra, e ela é notícia, viu? É notícia, não é conto não. Se você acha que a história é bizarra, eu preciso te contar que várias ovelhas sobreviveram. Sabe por quê? Porque as primeiras foram morrendo do penhasco, e a lã delas acabou acolchoando a queda das outras. Então as ovelhinhas iam lá, kamikaze, e elas caíam sobre o cadáver de outras ovelhas, e elas sobreviviam, porque acolchoou a queda delas. Gente, como pode uma coisa dessa? Isso é notícia, viu, irmãos? Irmãos, o que isso ilustra? Irmão, desculpa a franqueza e desculpa a palavra, mas ovelhas são burras. Ovelha é um bicho sem muita noção. Ele não raciocina muito bem. Essa é a ovelha. Tem um segundo detalhe. Vocês se lembram que a gente estava falando no início de incríveis adaptações animais para a sobrevivência na natureza, né? Existem normalmente 3 mecanismos de defesa dos animais na natureza. Eles são lutar, né, ou atacar, como um urso ou uma cobra; fugir, né, um coelho ou uma barata, né? Dependendo da barata, ela ataca também, né? Voa para cima da gente, sangue de Jesus tem poder. Mas assim, geralmente a barata foge, em nome de Jesus.
Mas ou ela ataca, ou o animal ataca, ou ele foge, ou ele muda de postura, tipo um gato. Já viu um gato quando ele se sente ameaçado? Que ele enverga os pelos e cresce? Esses são os 3 mecanismos de defesa da natureza, irmãos. Sabe como é que funciona o mecanismo de defesa de uma ovelha? Quando um predador chega perto da ovelha, a ovelha olha para o predador e faz o seguinte: bé. A ovelha não tem mecanismo de defesa. Ela pode até tentar morder, dar um coice. Esse bicho aqui não vai fugir, gente. Imagina o peso dessa lã, é um cobertor com patas. Gente, ele não tem como fugir, ele não tem como atacar. E que postura que ele vai fazer? Só se ele deitar e pedir carinho, né? Essa é a ovelha é presa fácil. Ela já não é muito inteligente, ela não tem mecanismo de defesa e fica pior. A ovelha, ela não tem senso de direção. Tipo, você larga a ovelha no meio da natureza, ela fica assim: gente, onde é que eu estou? De onde que eu vim? Por onde que eu vou? Essa é a ovelha, irmãos. Você já viu, por exemplo, uma formiguinha? A formiga, ela tem um excelente senso de direção. Se você coloca um cristalzinho de açúcar em cima da mesa, passa ali um tempo, aparece uma formiguinha. Aí ela vai lá e some, corre lá pro formigueiro. Aí quando você vê, volta um monte de formiguinha exatamente onde você deixou o açúcar e leva embora para o formigueiro. Elas têm um excelente senso de direção. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado pela experiência. Você matou uma barata em casa e esqueceu de jogar no lixo. O que acontece dali a um tempo? Na hora que você vai ver, as formiguinhas estão lá, churrasco no formigueiro, né? Elas estão levando embora. Elas têm uma excelente noção de direção. A ovelha não, gente, ela fica perdida assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A ovelha não tem direção. Ela é presa muito fácil e ela não tem muita consciência, ela não é muito inteligente. O que Jesus estava dizendo a respeito das multidões serem como ovelhas? Ele não estava chamando as pessoas de burra, irmãos. Eles estavam falando que as pessoas, elas não tinham consciência da verdade. Elas não sabiam que existe um Pai de amor, que está com os braços abertos, o tempo todo, pronto para curá-las, transformá-las, libertá-las. Você não precisa ser livre, você não precisa ser preso à pornografia, você não precisa ser preso a esse vício, você não precisa ser preso ao adultério, você não precisa ser preso à sua inveja, ao seu ciúme, às suas mentiras. Você pode ser livre. Há um Deus todo-poderoso que está o tempo todo esperando você de braços abertos. E essas pessoas não sabem. Elas não têm direção, elas não têm consciência de propósito, elas não têm consciência de que existe um propósito eterno para a vida delas, e que a vida é curta, mas a eternidade é longa. Perdidas, sem direção, sem instrução, sem saber o que fazer. Assim é o mundo hoje. Ovelhas sem pastor. Qual que é o remédio? Olha o que Jesus diz no texto: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Quem são os operários? Levanta a sua mão e fala: eu. Nossa, assim vocês não vão colher nenhum triguinho, irmãos. Levanta a mão e fala: eu. Amém, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Mas na igreja nós encontramos 3 tipos de pessoas, que são os operários. Sabe quais são eles? O 20, o 60 e o 20. Jack Welch era um engenheiro da General Motors em 1980. E ele teorizou a respeito de 3 tipos de funcionários nas empresas, organizações ou quaisquer tipos de instituições. Ele disse que em torno de 20% das pessoas, numa instituição, numa organização, numa igreja, numa empresa, são os engajados. São pessoas que estão, se fosse um barco, seriam aqueles que estão remando para frente. 20% das pessoas são os ativamente
desengajados. Os ativamente desengajados são aqueles que estão remando para trás. E 60% das pessoas, elas são as desengajadas. Elas não estão nem remando para um lado, nem remando para o outro. Elas estão ali só observando. Irmãos, quem somos nós no reino de Deus? Para onde que nós estamos remando? E como temos desempenhado o nosso trabalho como operários da seara de Deus? Nós vamos falar de cada caso. Em primeiro lugar, os engajados. Quem são os engajados no reino de Deus? Os engajados no reino de Deus são os que tocam no louvor. Amém, mas não necessariamente. Os engajados do reino são aqueles que pregam no culto do amigo. Tomara que sim, né, Guilherme? Amém. Mas existe uma coisa, uma história, que para mim ela ilustra muito bem quem são os engajados e a não necessidade de serem pessoas públicas e que atraem muita atenção. O que eu vou falar agora não está na Bíblia, tá, irmãos? Eu vou contar um caso que eu li num livro e que eu achei excelente ilustração, mas não está na Bíblia, viu? Não vai sair daqui, tinha um narigudinho lá na Monte Hebron falando que está na Bíblia. Não está, tá bom? Não está, muito bom. Lá vai. Era uma vez um pastor muito conhecido internacionalmente. Muita gente foi salva através da vida desse cara. Ele viajava a vários países, ele ganhou muitas almas para Jesus. E aí, ele morreu. Ele morreu e foi para o céu, e quando ele chegou no céu, Jesus Cristo foi lá e apresentou o céu para ele, as ruas de ouro, aquela mesa farta de pizza, aleluias, infinita, eterna, glória a Deus, você não engorda, não tem pneu, glórias a Deus. E aí acontece, aí Jesus mostrou para ele a mansão celestial dele, essa aqui é a sua mansão celestial. Aí o homem viu a casa dele e falou, nossa, rapaz, essa é minha mansão, Jesus? É a sua mansão? Nossa! Gente do céu, que coisa maravilhosa, adorei minha casa enorme, cheia de pedrarias, que coisa linda. Aí, o pastor, ele viu a casa ao lado da dele, e ele reparou que a casa ao lado da dele, a do vizinho, era maior do que a dele, e mais cheio de ouro e pedrarias, e ele falou, gente, quem que é o meu vizinho? Gente, quem é o meu vizinho? Porque se eu viajei o mundo inteiro pregando evangelho, tantas vidas foram salvas através do meu ministério, a pessoa que está do meu lado deve ter sido, nossa, pregou até em Marte, né? Vou lá conhecer meu vizinho. E aí, o pastor, ele foi lá, né? Se fosse mineiro, ele ia bater assim, né? Oi de casa, né? Ele chegou lá, entrou na casa e, para surpresa dele, ele conhecia o vizinho dele. Na verdade, a vizinha. Na hora que ele chegou lá, ele viu que a mulher que era dona daquela casa era a senhorinha da igreja dele, que tinha morrido há uns 20 anos atrás, e que passava o dia inteiro limpando a igreja e orando. E ele ficou feliz, nossa, irmã fulana, que bênção que você está aqui, você é minha vizinha, que legal. E aí conversaram, e na hora que ele foi embora, ele foi procurar Jesus. Ele falou, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito feliz com a minha casa, eu não tenho nada a reclamar não, sabe Jesus, mas eu tenho uma pergunta a te fazer, eu preguei para muita gente, milhões de pessoas estão aqui graças ao meu ministério, só que a casa da pessoa que está do meu lado é maior que a minha, e ela era só a moça que ficava limpando lá na igreja, durante muito tempo. Aí Jesus Cristo falou para ele, sim, a casa dela é maior que a sua, porque o sucesso do seu ministério e de vários pastores só foi possível graças à oração dela. Os engajados, irmãos, não precisam ser necessariamente estrelas. Billy Graham, C.S. Lewis, pastor Silas Fernandes, amém, né, pastor? Mas não precisa ser isso necessariamente, irmãos. O engajado é aquele que coloca o reino de Deus como sua prioridade. Aquele que deixa a preguiça de lado para ter uma vida de oração. Aquele que fala, não, eu estou cansado, mas hoje eu vou ler a palavra, eu vou viver uma vida de santidade, eu vou viver uma vida de consagração,
eu vou ajudar a igreja naquilo que for necessário. Não é aquele que faz mais ou menos as coisas, uma coisinha aqui, outra lá, mas aquele que se doa pelo reino de Deus, porque ele entendeu o propósito eterno que ele tem. Esse é o engajado. Bonito, né? Podia terminar a palavra aqui, né, irmãos? Não vai. Ai, irmãos, lá vai. Lá vai, irmãos. Que Deus dê graça, em nome de Jesus. Vamos lá. Quem são os ativamente desengajados? O ativamente desengajado é aquele que rema contrário. É aquela pessoa que está dentro da igreja disseminando fofoca. É aquela pessoa que está dentro da igreja que fica falando do pastor, fica falando dos irmãos, que acha que está todo mundo errado. Ninguém está certo, só eu conheço a vontade de Deus. Está todo mundo errado, o pastor está em pecado, o louvor está em pecado, está todo mundo em pecado, só eu que sou santo, eu que conheço a vontade de Deus. Olha, eu tenho o olho de Tandera, a espada de Grayskull, a varinha das varinhas, o escudo do Capitão América, o martelo do Thor, o anel do Sauron. Eu sei, eu conheço, só eu posso. O desengajado, ativamente desengajado, é aquela pessoa que acredita que só existem dois tipos de pessoa no mundo: as que estão erradas e as que concordam comigo. A única maneira de não arrumar treta com esse povo é se você se submeter à insubmissão deles. Pessoas rebeldes, falsas, fofoqueiras, dissimuladas, que têm a capacidade de orar e profetizar contra o ministério só porque a vontade delas não foi feita. Plantam divisão, pés que correm para fazer o mal. Esse é o ativamente desengajado. Aquela pessoa que, se as coisas não estão acontecendo do jeito dela, ela não fica só quieta, ela tenta disseminar o caos, tenta tirar a gente de ministério, porque eu tenho um rancorzinho, porque eu não gostei das coisas do jeito que foram feitas. Esse é o ativamente desengajado. E sabe o que é o pior? Eles costumam ser cegos. É uma cabeça dura que não ouve, é uma cabeça dura que não se abre. O ativamente desengajado, ele se sente o rei, a rainha. Eu estou sempre certo, eu sei, eu conheço a vontade de Deus, só eu, e aqueles que estão comigo, porque se você estiver contra mim, você tem a vontade do capeta. Esse tipo de pessoa existem e já existiram em todos os ministérios que eu já frequentei na vida. Pessoas que, não está certo as coisas do jeito que estão sendo, só vai ser certa, só vai ser a vontade de Deus, só vai ser correto quando for a minha vontade. Ativamente desengajado, uma pessoa cujo reino de Deus está submetido à sua própria soberba, narcisista, rebelde, Jezabel. Esse é o ativamente desengajado, é a pessoa que luta contra o ministério a favor do seu próprio ego. Se o Senhor tivesse um recado para os engajados nessa manhã, seria: persevera, não desista, continua. Se o Senhor tivesse um recado, se o Senhor tiver, não, vou dizer diferente, o Senhor tem um recado para os ativamente desengajados: arrependa-se, baixa o seu tupete, para de achar que é você que tem toda a razão, e submeta-se. Todo ativamente desengajado sofre o juízo de Deus mais cedo ou mais tarde. Eu não conheço uma exceção. Não conheço. Esse é o 20% que rema contra. Sabe aquelas pessoas que elas ficam no meio do caminho? Eles são os desengajados. O desengajado é aquela pessoa que até vai na igreja, até tem uma vida de cristão,
mas ele não tem tanta responsabilidade assim com o reino. E ele não tem tanta responsabilidade para o seu chamado. Ele não sente tanto a necessidade de viver uma vida de renúncia, de consagração, de santidade, de constância. Tem uma coisa nele que é muito semelhante a Sansão. Geralmente as pessoas desengajadas, elas acreditam o seguinte: olha, tudo bem que eu não sou tão ativo assim, eu nem oro tanto assim, eu nem leio a Bíblia tanto assim, tudo bem, mas os meus erros, a minha apatia, a minha frieza, a minha indiferença, só prejudica a mim mesmo. Mas não é assim. Todas as vezes que o desengajado resolve não fazer aquilo que ele sabe que deveria fazer, escolhe a preguiça, escolhe a apatia, escolhe a indiferença, ele prejudica, mesmo sem ver, muitas pessoas que estão à sua volta, assim como Sansão prejudicou um país inteiro. E se você quer saber o peso do desengajado, eu vou terminar com uma história. Eu vou ter que ler rapidamente, tá, irmãos? A história desse rapaz aqui. O nome dele era Gandhi. Depois ele foi chamado de Mahatma, que significa grande alma. Um missionário holandês, no início do século passado, foi pregar na Índia. E ele conheceu Gandhi. Se você não conhece Gandhi, ele foi o maior ícone de libertação das guerras de independência da Índia, que ocorreu em 1948. E Gandhi, ele era até hoje, ele é o maior líder da Índia. Ele é um símbolo para tudo para os indianos. E o missionário cristão teve um contato com ele. E ele ficou encantado pelo evangelho. Tanto que ele falou assim: nossa, vou começar a frequentar uma igreja. Como o missionário era metodista, o que pregou para ele, ele começou a frequentar uma igreja metodista. Olha o relato dele. A igreja era feia, irmãos sonolentos durante o sermão. Naquela atmosfera fria e indiferente, eu fui compelido a desistir de frequentar aquela igreja. Aquela decisão que Gandhi tomou afetou o destino de 400 milhões de pessoas na Índia. Você já parou para pensar que se entra um Gandhi aqui hoje, que a gente nem sabe quem que é, e se a decisão dele de aceitar a Cristo ou de continuar com a vidinha dele dependesse de você, como é que seria o destino dessas 400 milhões de pessoas? Se ele visse você e falasse: ah, quanta paixão, meu Deus, o tanto que essa pessoa ama esse Jesus, eu quero isso para mim, eu quero essa alegria, eu quero essa vida que eu não tenho, meu Deus, eu preciso sentir isso na minha vida. Ou será que ele ia falar a mesma coisa? Nossa, mas que pessoa apática, que pessoa indiferente, durante a pregação ela não para de olhar o relógio e ficar no Instagram. Não, se for para ficar no Instagram, fica em casa. Como seria o futuro dessas pessoas? Como seria o futuro dessas pessoas se o Gandhi fosse alguém que estivesse no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, e estivesse observando você mesmo que você não saiba? Custa caro ser desengajado, muito caro. Deus tem uma palavra para você engajado. Você que se identificou como engajado, permaneça. Será constante a tentação de você desistir. Permaneça. Ser forte e corajoso. Deus tem uma palavra para aqueles que são ativamente desengajados. Abra os seus olhos. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou cear com você. Mas se não, você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te.
Deus tem uma palavra para os desengajados. Você não faz ideia de quantas pessoas você prejudica com a sua preguiça. Você não faz ideia quantas pessoas você prejudica com o seu péssimo testemunho, com o seu comportamento, com as suas palavras, com os vídeos que você compartilha, com os canais que você assiste, com os vídeos que você assiste, com quem você segue no Instagram, inclusive, porque as pessoas, elas mexem em tudo na nossa vida. Quem é você no reino de Deus? E para onde você está remando? Feche seus olhos, irmãos. Eu queria que você fosse honesto com Deus. Senhor Deus, glória a Deus, eu me identifico como engajado. Amém. Deus te abençoe. Senhor Deus, realmente, eu tenho orado para o ministério dar errado, eu tenho torcido pelo fracasso. Abra o seu coração e peça, clame o perdão do Senhor, você precisa ser transformado. Senhor Deus, sinceramente, eu sou apático mesmo, o reino de Deus não é uma prioridade para a minha vida, a igreja é só algo paralelo que eu tenho. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, pela Tua graça nessa manhã, que o Senhor possa gerar transformação em nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, nos dirigir, nos orientar, nos consolar, nos ensinar, nos corrigir se for necessário, Senhor Deus. Para que o Teu reino venha sobre nós, venha sobre nossas vidas, venha onde quer que nós estejamos. Queremos, Senhor Deus, que a nossa vida tenha como centro a Tua vontade e não a nossa, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.